Foram liberadas, irmãos, durante o Burning Hearts. No primeiro dia, o que mais me marcou, pelo menos, eu não sei aquilo que te marcou, mas no primeiro dia foi entregar tudo. Eu quebro o meu vaso, né, eu entrego tudo. Aproveitou a canção lá da Luma e foi feito o apelo no final, entregar tudo. O tema aqui é Sex Education, e é claro que cada ministração tem a sua particularidade, nem todas falaram diretamente do assunto, mas com certeza entregar tudo nas mãos do Senhor tem muito a ver com o propósito da conferência. A gente ficou meio inseguro, né? Uma conferência com esse propósito, mas chegando aqui ao final, Deus fez tanta coisa importante aqui nesses dias, né? Tanta coisa especial, que a gente viu que o Espírito Santo de fato nos orientou para esse tema. Depois foi falado sobre resolver problemas. Resolva o seu problema. Para de terceirizar o seu problema. Para de culpar o Estado. Para de culpar outras... desviar e colocar, né, outra pessoa como resolva o seu problema. Para de ser criança e resolva o seu problema. Foi mais ou menos isso que a gente aprendeu. Falamos aqui sobre gerar o imaginário, projetar o futuro pela fé. Foi algo que especialmente me marcou. Dentro dos propósitos de Deus. Ser puro. O pastor Daniel Branco falou muito sobre pureza, sobre ser puro. E o quanto isso está relacionado com a eternidade. Falar em eternidade, buscar a eternidade. Tendo a oportunidade de conversar com o Isaac, ele disse, a minha meditação é a eternidade. A minha oração é a eternidade. O meu propósito, eu só penso e estudo sobre a eternidade. Não é por um acaso, né, que vem essas canções que falam sobre a eternidade. E a eternidade, buscar a eternidade, enxergar a eternidade, muda o destino da nossa vida. Livrar-se da culpa, foi falado aqui. Quem perdeu essa ministração da segunda-feira de manhã, que foi tão especial, de livrar-se da culpa. Nós vamos ver ainda, fazer algumas edições e liberar essas ministrações aí nos próximos dias. Santificar-se. Ontem à noite nós terminamos com isso, santificar-se. E eu coloquei tudo aqui em verbos, ação, porque nós precisamos agir, precisamos ter atitude, precisamos tomar a iniciativa, precisamos nos posicionar. Então, sempre cabe a mim encerrar o Burning, pelo menos até esse ano foi assim. Não sou eu que mando, né? Mas eu estou tendo essa oportunidade. E essa oportunidade, eu sempre imagino assim, nós recebemos... o céu foi aberto, né, foi liberado, nós recebemos muita revelação, muito direcionamento, como nós estivéssemos voando. Eu sempre penso nisso. E cabe a mim, como pastor da igreja local, aterrissar essa aeronave, né, colocar no chão as coisas, porque amanhã a vida real continua, né? Nos próximos dias a vida real continua, e aquilo tudo que foi gerado aqui precisa de fato ser verdade. Se não for verdade, né, foi uma experiência gostosa, boa, emocionante, emocional, mas que não mudou nada a minha vida. Então, você precisa decidir, né, o quanto você vai aplicar essas realidades na tua história, na tua vida. Eu escolhi, irmãos, um tema que é geração que sangra. Esse tema, ele faz parte de um dos capítulos, é um capítulo do nosso livro. E todos os capítulos eu ministrei, é baseado numa ministração do Burning Hearts que eu fiz. Menos esse, geração que sangra. Então eu fiz questão de ministrar, inclusive essa ilustração é a ilustração do livro. Eu fiz questão de ministrar hoje essa mensagem, para que ela também faça parte da história do Burning Hearts. Eu já ministrei essa palavra, ela falou muito comigo, ministrei aqui na igreja e já abençoei outros lugares com essa ministração.
Mas hoje, né, pela primeira vez, e é claro que sempre com olhando aqui para o que Deus está fazendo nesse momento, eu vou trazê-la para o Burning Hearts. Eu já fui jovem um dia, e eu começo esse capítulo contando o seguinte, que na minha juventude eu evitava relacionamento com o meu pai. Meu pai era um homem bom, é um homem bom, está vivo ainda. Mas está mais velhinho, fica mais bonzinho ainda, né? Mas eu me afastei dele. Fazia questão de me afastar, não compartilhava com ele. Me escondia dele. Ele não sabia nada da minha vida. E eu fazia questão que fosse assim. E depois que eu entreguei minha vida a Jesus e comecei a olhar essas coisas, eu percebia que, na verdade, eu evitava a autoridade que era representada através da vida do meu pai, a autoridade do próprio Deus. Toda a autoridade estabelecida representa Deus. É por isso que esse desejo de fugir, de se esconder, ele acaba denotando que há alguma coisa errada comigo. É o que aconteceu lá com Adão e Eva, quando eles pecaram. Eles quiseram se esconder o corpo, como nós aprendemos aqui. E é o que acontecia comigo. No fundo, eu sabia que eu estava fazendo um monte de coisas erradas, e eu não queria encarar meu pai. E por isso, eu me escondia dele. Mas só depois que eu entendi o Evangelho, é que eu fui perceber isso. É por isso que muita gente foge da igreja, quando a coisa está meio complicada, não quer olhar, às vezes, para o pastor, né, olho no olho ali, porque a coisa não está legal, está errada, ou aqueles que representam a autoridade de Deus para as vidas. Mas quando nós entendemos o nosso papel em Cristo Jesus, e que essas figuras, elas representam o próprio Deus para nos colocar num caminho bom, nos colocar numa vereda boa, nos corrigir o nosso caminho. A gente começa a entender a importância de ligação de geração. Vou falar muito sobre geração hoje, sobre essa questão geracional. Sex Education, nós vimos aqui que uma das, talvez a principal existência do sexo é a perpetuação da espécie, gerar uma próxima geração. Faz parte também da vida sexual e uma parte fundamental. Então, eu vou falar muito sobre geração. E quando a gente entende que nós devemos... a gente não está isolado no mundo. Talvez esse também seja um grande problema, né? O egoísmo de cada um pode... Não, estou isolado no mundo. Não liga para a geração que veio antes de mim, não ligo para a geração que virá depois de mim. Eu vivo uma vida egoísta, para o meu prazer, para a minha alegria, para a minha satisfação. Esse pensamento é um pensamento enfermo, é um pensamento doente, é um pensamento egoísta. E o egoísmo não está alinhado a Deus. Nunca esteve alinhado a Deus. O egoísmo está ligado ao diabo. E quando a gente entende que eu não estou sozinho nesse mundo, mas eu tenho alguém que veio antes de mim, eu preciso muitas vezes exercer misericórdia para aqueles que vieram antes de mim. Porque a gente viu aqui, não é, na conferência, quantas vezes os pais erram com os seus filhos por ignorância, por falta de sabedoria. E, na verdade, irmãos, estava conversando com alguém essa semana, e ele falando sobre a questão dos filhos, e eu falei, olha, na verdade a gente erra mais do que acerta, né? Essas coisas acontecem, é pura misericórdia de Deus. Então nós precisamos entender isso, gerar essa misericórdia, gerar esse perdão. Perdão é fundamental para a gente poder linkar as gerações. E olhando para frente, para aqueles que vêm após a minha existência, eu preciso entender que eu tenho que ter um papel abençoador para aqueles que vêm depois de mim. Eu me lembro que, quando os meus filhos
eram bem pequenos, meus filhos já bateram na minha cintura. Hoje, graças a Deus, eles são maiores que eu. A minha genética é boa, irmão, só eu que não deu certo, né? Eles assim, eram desse tamanho mais ou menos, e aí eu os abençoei naquele momento, eu entendi que era algo da parte de Deus, né? E disse, olha, vocês irão estudar no exterior. E era um desejo que Deus colocou, um imaginário, né? A fé, desejo que Deus colocou no meu coração. E, de fato, eu e a Beth, nós conseguimos enviá-los para estudar no exterior. Então, quando eu entendo o meu papel de representante de Cristo, olhando para trás, eu tenho que tenho que exercer misericórdia com quem veio antes de mim. E olhando para frente, eu tenho que ser um abençoador da próxima geração. Quando a geração dos pais está curada, a geração dos filhos recebe os benefícios dessa cura. Essa é a realidade. Então, tanto a geração dos pais, quanto a geração dos filhos, precisam de cura. E quando os pais recebem essa cura, a geração dos filhos é abençoada. Mas existem alguns momentos que, às vezes, os pais não estão nem aí para receber a cura. E aí os filhos precisam buscar, muitas vezes, a cura, né, para a sua vida e para a próxima geração, exercendo misericórdia. Eu quero tratar com vocês sobre esse tema, lendo um bom trecho da Bíblia que eu vou ter que ler agora. Então nós vamos projetar no telão, para que você possa acompanhar. E eu vou pedir para você não tirar o olho do telão, tá? Olha para o telão enquanto eu leio o texto aqui para você. E preste muita atenção. Eu vou ser muito rápido, que nem o irmãozinho que veio falar aqui sobre o livro. Gostei demais. Eu sou assim também, corte rápido, certeiro e dá o recado, não fique enrolando. Tá? Eu vou ser bem rápido aqui. Porém, eu preciso ler esse texto, e é longo. E eu preciso que você preste bastante atenção, então não tire o olho aí do telão. Nós vamos ler do 21 em diante, os irmãos lá sabem, a gente vai lendo aqui juntos. Tendo Jesus voltado de barco para a outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Isso você tem que marcar. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Estava ali certa mulher que havia 12 anos, guarda aí, 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastava tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do sofrimento. Ela recebeu ali a cura. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe
toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. E ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Irmãos, eu quero tratar aqui sobre o ciclo geracional. A mulher do fluxo de sangue, a mulher que tocou as vestes de Jesus, a Bíblia fala que ela estava sangrando há 12 anos. Ela estava com uma hemorragia há 12 anos. Ela estava ali perdendo as suas forças, estava ali anêmica, estava ali cada vez mais fraca, sem condições, e estava quase morrendo. Já tinha gastado seu dinheiro, seu tempo, foi para buscar em vários lugares. Você viu aí no texto, eu não vou entrar em tantos detalhes assim, mas ela há 12 anos sofria com essa enfermidade. E a menina, que também estava doente, a Bíblia diz que ela tinha 12 anos de idade. Então, no mesmo momento da história da mulher, quando ela começou ali a declinar na sua saúde, foi o mesmo momento que a menina nasceu. Por isso eu quero que a gente olhe para a história dessa primeira mulher, a mulher do fluxo de sangue, como a geração que tem experiência, que tem vida, que tem já uma certa idade. E a segunda geração é a geração da menina, que ainda tem todo um potencial de vida pela frente. Estamos falando aqui então de duas gerações. Quando a geração da mulher começa a declinar, a sangrar, a perder a força para a vida, porque sangue é vida, e quando a gente começa a sangrar, a gente começa a perder vida, começa a ficar anêmico, e se isso não for resolvido, vai levar à morte em algum momento. Nesse mesmo período, nasce uma menina, um potencial, nasce alguém que tem todo um potencial de vida pela frente, ainda na infância, o início da adolescência, ela tinha 12 anos, mas Jesus a trata ainda como uma menina. Podemos dizer que ela estava quase no momento da sua primeira menstruação, mas ainda era uma menina. A Bíblia chama ela de uma criança. Jesus chama ela de menina e a Bíblia chama ela de criança.
12 anos de idade. As duas gerações estão doentes. As duas gerações estão enfermas. É uma representação aqui de gerações. A geração adulta, com experiência de vida, a gente não sabe não tinha exame suficiente para a gente saber o que ela tinha, mas provavelmente uma doença ali no seu sistema reprodutor, no útero, no ovário, alguma coisa assim que a fazia sangrar constantemente. Não sabemos a enfermidade da menina, mas sabemos que se Jesus, na verdade ela morre, né? A menina morre, mas se Jesus não chega ali para intervir, a história da menina acabaria ali. Então são duas gerações representadas, e essas gerações são gerações de mulheres com problemas na sua saúde que as incapacitam de reproduzir. A mulher que estava sangrando, ela era incapaz de gerar. E a menina que estava morrendo antes da sua primeira menstruação, ela também era incapaz de gerar. A gente vê aqui uma doença geracional incapacitando a próxima geração de vir, a próxima geração de existir. Nós vemos aqui que essa doença está matando as gerações. É claro que tudo que eu estou falando aqui é representativo, é algo que a gente recebe, e eu entendo isso como algo da parte de Deus para esse momento aqui que nós estamos vivendo. Aqui se fala de uma doença física. Porém, irmãos, existem doenças da mente, doenças da alma, colocadas muitas vezes por uma ação de um pensamento maligno, que mata a próxima geração. Quantas pessoas, fisicamente, teriam a condição de gerar para a próxima geração? Porém, quantas pessoas dizem, eu não quero casar, quero viver a minha vida egoisticamente. Quantas pessoas hoje dizem, tendo saúde física, dizem, eu não quero ter filho, quero curtir a minha vida, filho dá muito trabalho, para que pôr mais uma criança no mundo? Tem tanta criança aí para adotar, mas também não adota. É só uma desculpa. Quer viver egoisticamente a sua vida. Então, é um pensamento, é uma doença mental que mata a próxima geração dentro do coração das pessoas. Quantas pessoas estão vivendo sexualmente de uma forma que nunca vão gerar para uma próxima geração, mesmo tendo saúde, mesmo tendo condições de gerar vida para uma próxima geração. Então, a geração que sangra, que é a geração da mulher, do fluxo de sangue, é aquela geração que está morrendo aos poucos, está perdendo a força, está perdendo a esperança, está ficando fraco, perdendo riqueza, perdendo tempo de vida, perdendo até a dignidade. Porque sabemos que uma mulher que sangrava, ela era considerada impura segundo a lei dos judeus. Então, é uma mulher que se sentia constantemente impura, sem dignidade no meio daquela sociedade, perdendo uma oportunidade dos seus dias de vida. E a menina, ela também estava perdendo oportunidades, sonhos, estava perdendo o potencial de vida que ela tinha. Como a geração que sangra
pode abençoar a próxima geração se não está conseguindo nem lidar com os seus próprios problemas? Olhando as realidades hoje, irmãos, às vezes tem pais e mães batendo cabeça, sangrando nessa vida, tentando buscar um resultado para a sua vida, que são incapazes de abençoar a próxima geração, porque nem sabe por que estão vivendo. Ainda não encontraram. Eu costumo dizer aqui, né? Está com 20 anos buscando a felicidade, 30 anos, 40, 50, 60, 70 buscando a felicidade, tentando a felicidade. E a vida passa e deixa de se posicionar para abençoar uma próxima geração. Quantas pessoas estão assim? A geração que sangra são os adultos, os pais, os maridos, as esposas, aqueles que já têm filhos, que precisam entender a sua posição em Cristo Jesus, para que possa abençoar a próxima geração. Nós vemos aqui quanta carência, quanta falta de amor, quanta falta de informação, quantos maus exemplos as gerações têm recebido, não têm sido abençoadas e liberadas, porque a geração atual está doente. É algo que dói, mas a geração que está chegando aí, que ainda vai ter um potencial aqui. A gente olha e fala, são como flechas, a gente vê todo um potencial, uma força, uma capacidade de fazer diferença, de ir além, de crescer. Uma geração que precisa ser abençoada pelos pais, precisa ser abençoada por aqueles que estão aí, como a gente estava falando lá, tem muita flecha e pouco arco. Pouco arco. Às vezes sobrecarrega alguns arqueiros que tem que tentar ficar lançando e dar resposta para essas flechas por negligência da geração que está sangrando. A gente faz uma conferência, né, a gente vê assim uma geração para a gente poder projetar e abraçar, e tem gente que tem total desinteresse por esse trabalho. É a geração que está sangrando. Nós precisamos que essa geração de adultos seja curada em nome de Jesus. A geração da mulher do fluxo de sangue, ela estava, talvez fosse a sua última esperança, mas a gente viu quando ela toca nas vestes de Jesus, ela levanta com um novo ânimo para a vida. E é isso que a gente precisa, um novo ânimo para a vida. Nós precisamos estar bem resolvidos espiritualmente na nossa geração, para que eu também saiba lançar a flecha para o alvo que é Jesus. Porque senão o que acontece? Se eu não estou bem resolvido em Cristo, eu dou maus exemplos tremendos para essa geração. Fico batendo cabeça o tempo todo e não dou um direcionamento para os meus filhos, para os meus netos, para as pessoas que estão observando o resultado da minha vida. Eu sei que é uma palavra pesada, mas é uma palavra para trazer cura. É aquele bisturi de Deus, né? Tem aquela faca que é para sangrar, para matar, mas o bisturi de Deus, ele corta para tirar aquilo que está apodrecendo lá, né? Para que haja vida, para que haja cura. Eu não sei aí, até o momento, com quem que você está se identificando nessa história. Mas a Bíblia, ela fala que
muito de multidões. Jesus desce do barco, tinha uma multidão seguindo. Jesus está andando ali, e quando a mulher do fluxo de sangue toca as vestes dele, tinha uma multidão comprimindo ali Jesus. Jesus chega na casa da menina que morreu, tinha lá um povo, uma multidão, chorando, se lamentando. E a gente não conhece essa multidão anônima. A gente conhece duas pessoas nessa história. A gente conhece Jairo e a mulher do fluxo de sangue. Esse trecho da palavra dedica uma boa parte das escrituras para falar sobre Jairo e sobre a mulher do fluxo de sangue. Esses foram conhecidos por Jesus e esses foram abençoados por Jesus. Qual a diferença? A multidão era multidão. Multidão, irmãos, é multidão. Não se impressione com a multidão. A multidão está lá, vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver se vai ser legal hoje. Vamos ver o que vai acontecer de diferente lá na conferência. Vamos lá, é a multidão, vamos lá. A multidão fica anônimo. Agora, aquele que se quebranta, Jairo se quebrantou. Jairo foi lá aos pés de Jesus e falou, a minha casa está precisando de ajuda. Jairo não se importou com o seu título, ele tinha um cargo importante ali na sinagoga, era o chefe, mas a sua casa estava com problema. A sua casa estava com enfermidade. E ele foi muito humilde, quebrantado, e se humilhou ali aos pés de Jesus, falou, eu preciso que o Senhor vá para a minha casa. Jairo é a grande resposta nessa questão. Ele é um pai, ele é um homem que exerce uma paternidade intercessora. Ele paga o preço, ele se humilha, ele não tem vergonha, ele vai atrás de Jesus para resolver o problema. Esse personagem é fundamental. Homens que estão aqui, esse personagem é fundamental para mim e para você. Às vezes a nossa casa está precisando de ajuda, está precisando de socorro, está precisando de Jesus. Não importa se a gente é pastor, se a gente é antigo de igreja, né, se nasceu na igreja, não importa. É nós, o homem, aqui o papel do homem de tomar essa iniciativa. E a mulher, já tentei de tudo, já fui para tudo quanto é lugar, já gastei dinheiro, já bati em tantas portas, já tentei isso, tentei aquilo, tentei tudo que me ensinaram. E ela vai até Jesus, né? E a Bíblia fala que quando ela toca, e Jesus fala, quem que me tocou e saiu virtude? Ela chega até Jesus e ela conta toda a verdade. Que verdade seria essa? A gente não sabe. O que ela fez com o corpo dela? A gente não sabe. Quais foram as escolhas que ela fez na vida para chegar na condição de saúde que ela estava? Nós não sabemos. Só sabemos o seguinte, ela também foi humilde e quebrantada o suficiente para contar toda a verdade para Jesus. Jesus falou, pode ir em paz, a tua fé te curou. É o princípio de confessar os pecados, para que a gente possa também ser liberto, ser curado. Então a dor de Jairo, a dor da mulher, levaram até Jesus. Então, qual que é a nossa dor? A gente vai ficar sendo parte de uma multidão, ou de fato nós vamos ter uma experiência com Jesus? É a ação, é o verbo, é tomar uma iniciativa, uma atitude de fé. Jesus, que também é personagem nessa história, ele teve resistência para chegar até a casa da menina e a ressuscitar. Primeira resistência, é o que eu estou falando até agora. A mulher do fluxo de sangue atrasou Jesus de chegar na casa de Jairo. Porque quando Jairo foi
ter com Jesus, ele já saiu para ir para a casa de Jairo. E a mulher o toca, e eu não sei quanto tempo demorou tudo aquilo, mas ela foi um bloqueio para que Jesus chegasse na casa de Jairo. A geração que sangra, muitas vezes é um impedimento para que Jesus possa abençoar a próxima geração. Uma resistência. A pessoa fica, às vezes, a vida inteira na igreja tentando resolver a sua vida e o seu problema. E aí, quando olha para trás, fala, e a minha casa, como é que está? O que aconteceu na minha casa? O outro bloqueio, resistência, foram os homens que anunciaram que a menina morreu. Não adianta mais incomodar o mestre, é falta de fé. Essa resistência, irmãos, muitas vezes está aqui na nossa cabeça também. Você, não adianta. Não adianta incomodar o mestre, não adianta fazer isso não adianta. Não tem fé. Bloqueia a ação de Jesus. Resistências se levantam para que o milagre não aconteça. E a terceira coisa é que as pessoas do velório riram. Imagina isso. As pessoas, como o ser humano é... Eu não sei o que o ser humano é, irmãos. Falso. Está lá chorando, se lamentando. Aí daqui a pouco Jesus, não, ela está dormindo. Começa a rir. Olha como a emoção muda. A gente é muito emocional, é fraco mesmo. A gente precisa da misericórdia de Jesus. Rindo de Jesus, menosprezando Jesus, caçoando, tirando sarro. Não, isso vai acontecer. Quantas pessoas geram resistência? Menosprezando. Você não sabe o que você está falando, você é crente, né? E menospreza. Resistência. Nós vemos que Jesus realizou o milagre, mas as resistências vão... E essas resistências estão aí, irmãos. Tem gente que fala, não, deixa para lá, não vai lá não. Tem gente dando risada, acha que é mais inteligente que Deus, que o diabo, que tudo. Tem gente que acha que é muito inteligente. E começa a tirar sarro. Porque vê isso, vê aquilo. Mas Jesus, ele enfrenta todas essas resistências, né, porque ele conhece o seu objetivo. Ele vai até a casa de Jairo. A Bíblia diz que ele pega na mão da menina morta e diz, Talita cumi, menina, levanta. E ela se levanta. E quando ela se levanta, ele diz, não diga isso para ninguém, dê comida para ela. E o dê comida para ela significa, ela está com saúde para continuar construindo sua vida. Porque dos sintomas da enfermidade é falta de fome. Normalmente, quando a pessoa está doente, isso acontece com quase todos, né? Tem gente que tem uma fome contínua, inabalável, independente da doença, né? Existe, né? Mas normalmente, né? Normalmente, a pessoa que está enferma, um dos sintomas é perder o apetite. Isso mostra que a pessoa está doente. Eu escrevi aqui, pessoas que perderam a fome estão doentes, estão enfermos. Preferem assentar-se na cadeira da crítica do que comer o pão da vida. Isso é uma doença. Perdeu a fome de Deus, perdeu o apetite em Deus, perdeu a vontade em Deus. Não se interessa mais em comer o pão da vida. Não se interessa mais em se alimentar de Jesus. Quando a gente tem saúde, a gente tem apetite.
quando a gente tem apetite, a gente tem saúde, a gente tem fome. Aqui é um símbolo de que ela estava com saúde, pronta, né, para viver ali o projeto que Deus tinha para a sua vida. Eu creio que você entendeu essa história, e eu creio que o Senhor quer nos tratar essa noite. Eu não sei com qual personagem aqui você se identificou, mas eu quero propor uma coisa diferente aqui. Hoje, quando eu entrei na sala profética, nunca tinha entrado numa sala profética, foi a minha primeira vez. E foi lindo o que nós vimos aqui. Esse ambiente profético. E aí ficou mais claro ainda, irmãos, que tudo que foi... Eu não sei o quanto você comeu do pão que foi derramado aqui, do maná, durante a conferência. Mas ficou claro para mim, olha, de tudo aquilo que o Espírito Santo derramou sobre esse lugar, você precisa tomar uma posição. Então nós vamos fazer aqui um movimento de posicionamento. E eu quero incluir todos vocês. Mesmo que você entrou aqui hoje pela primeira vez na conferência, ou primeira vez na igreja, nunca entrou nessa igreja. O que eu estou fazendo aqui? Todos, eu quero assim convidar com todo carinho para participar desse momento. Eu não gosto de exposição, eu não gosto que me exponham. Então eu também não quero expor ninguém. Fica tranquilo em relação a isso, tá bom? Ninguém vai passar vergonha aqui. Né? Vai passar vergonha se não participar, né? Porque aí vai assim, poxa, só eu que não participei, aí vai ficar excluído ao inverso, né? Mas eu quero propor aqui algo de Deus. Eu creio que é algo de Deus. Nós precisamos nos posicionar. Cada homem e cada mulher. Quero pedir para a equipe de apoio aqui estar se posicionando. Eu tinha conversado aí com o Duda para me ajudar. E quero pedir, irmãos, todos vão participar, tá bom? Fica tranquilo, eu vou chamar você aqui no momento de participação. Mas eu quero que todos participem. Só o pessoal que está em casa que vai tentar receber um pouco daquilo que o Senhor vai derramar aqui nesse momento, tá bom? Mas para isso, eu vou precisar do seguinte, que todo mundo que está aqui possa ficar da câmera para lá, tá bom? Mas não fecha o corredor, não. Tenta se juntar e ficar um pouco mais junto. Esqueceram alguma coisa aqui, ó. Isso. Eu preciso que fique aqui, tá bom? Ó, tem um lugar de passagem, né? E eu preciso de um lugar de passagem aqui também. Dá um jeitinho aí. Isso. Tá bom. Tá bom. Muito bem. Eu não queria que ficasse totalmente escuro, mas eu queria que as luzes diminuíssem. Talvez levantar essa luz aqui que ilumina o povo aí. Aí ficou muito bom. Ficou muito bom. Aqui nós temos